Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero te mostrar os principais erros que eu cometi quando comecei a investir em ações na bolsa de valores. Esse é um vídeo um pouco mais conceitual, falando sobre os meus erros e o que eu aprendi nesse tempo. É muito importante você errar o menos possível quando investe em ações, porque é renda variável. Se você errar muito e não ter um bom retorno, está correndo risco à toa. O primeiro erro, sem dúvidas, foi não montar uma boa posição em empresas que estavam baratas. Por exemplo, lá no mês 4 de 2023, quase um ano e meio atrás, eu tinha por volta de R$ 1.500 investidos. Era uma quantia muito baixa e já tinha 5 ativos. Eu tinha comprado Banco do Brasil, Klabin, Irani, Bradesco e Taurus, sendo que eu poderia ter aumentado posição em Banco do Brasil quando estava com R$ 43, R$ 37, R$ 35 e por aí adiante. Mas resolvi aumentar o número de ações, comprando Bradesco quase mais caro do que está hoje, Taurus também, comprando Irani mais caro do que está hoje, e a Klabin acabei comprando sim num bom preço médio, mas o restante de fato não estava tão atrativo igual o Banco do Brasil. Mas como eu não tinha maturidade e achei que a diversificação precisaria ser em várias ações para proteger meu patrimônio, acabei diluindo muito meu aporte, sendo que com R$ 1.500, hoje na minha visão, eu teria comprado somente Banco do Brasil, porque é um valor muito baixo. Com outros novos aportes que eu faço, eu já consigo rebalancear minha carteira. Aí hoje eu continuo com somente 6 ativos e um patrimônio um pouco maior. Porém, o Banco do Brasil, meu preço médio hoje já é R$ 26,47. Se naquela época eu tivesse feito um bom preço médio, mesmo que hoje eu tivesse feito novos aportes, o meu preço médio geral seria menor, porque eu teria aproveitado e comprado mais ações naquele preço médio, naquele valor que estava muito atrativo. Então, quando você monta um bom preço médio numa ação e conserva ele, você consegue ir conservando um bom yield on cost e não aumenta seu preço médio tão facilmente com novos aportes, porque é o seguinte, o ideal é você comprar a ação quando está abaixo do preço teto. O preço médio não é bom ficar pregado a ele, porque eventualmente as ações vão crescendo lucros e você terá que comprar acima do preço médio. Por isso que é ideal ficar preso no preço teto, mas se eu tivesse acumulado muitas ações a um bom preço médio, eu não iria diluir o meu preço médio e não iria subir tão significativamente com novos aportes. E também, claro, eu teria uma valorização maior, um patrimônio maior, porque teria recebido um dividendo maior, uma valorização maior e assim por diante. O outro ponto é não fazer uma diversificação tão assertiva. Porque primeiramente eu já tinha Irani e tinha também Klabin. Por mais que tenha focos diferentes, a Klabin tem quase metade da receita atrelado à venda da celulose, a outra metade atrelada à venda de papéis e embalagens, que tende a migrar para essa área de acordo com novos investimentos, e a Irani tem um foco 100% em papéis e embalagens. Ainda assim, para quem está começando e tem pouco dinheiro, o ideal na minha visão seria concentrar ou em uma ou em outra, levando em conta a Irani ser uma empresa que apresente um potencial de crescimento maior, porém uma volatilidade maior, como eu invisto pouco, seria o ideal. Claro que a Klabin pode ser mais seguro para quem está começando, não se assustar com a bolsa, então tem esses pontos, sendo que eu acabei colocando também a Taurus, que é uma empresa muito volátil. Eu acabei vendendo mais tarde no lucro, então não teve problema, porém acabei girando muita carteira. Inclusive, esse foi meu terceiro erro, girar muito a carteira. Olha só, eu comprei Taurus a 14,31, comprei Klabin a 3,90, Bradesco número 4 a 14 reais, Irani a 8 reais. Comprei também Banco ABC a 16,55, hoje já está quase 23 reais, subiu bastante. Depois eu vendi o Bradesco no lucro a 15,28. Acabei comprando mais Banco ABC a 16,77, depois a 17,82. Comprei também Vale a R$ 66, a 67, 66 novamente. Banco ABC eu comprei duas a 14,49, mas na verdade foi uma subscrição que teve na época. Acabei comprando Taurus a 15 reais, comprando mais Banco ABC a 18, Transmissão Paulista a 23, 22 e aí por diante. Porém, eu acabei me desfazendo do Banco ABC a 19 reais e depois a 18,96. Fechei minha posição, hoje já está mais de 23 reais. Então olha, eu acabei vendendo a 19,30. Hoje está 23,16, dividido por 19,30. Nesse curto período de tempo, eu já teria perdido mais de 20% de valorização fora todos os dividendos. E naquela época, quando o Banco ABC estava sendo negociado a 16, 17 reais, se você for ver os indicadores, o PL estava atrativo ainda abaixo da média, o valor patrimonial também estava atrativo, o banco estava entregando bons resultados e acabou pagando um dividendo de 1,58.
Porém, a cotação ficou em 6,3%, mas o que acontece? Eu acabei vendendo no mês 10, então consegui pegar um dividendo aqui de 83 centavos, perdi um dividendo de 74. Juntando esse dividendo de 74 centavos com mais 78,5, teríamos 1,52 se eu tivesse o banco hoje. Esse é o valor que eu teria, claro, se eu não tivesse aumentado a posição, aumentado meu preço médio. Dividido por R$17 mais ou menos de preço médio, eu teria um yield de praticamente 9%. Aqui está mostrando 6%, mas eu teria comprado muito mais barato. Não teria motivos para vender uma ótima ação com um ótimo crescimento pela frente, que seja um setor muito perene e que me vem pagando um bom dividendo. Isso que eu já tinha o Banco do Brasil naquela época, não era excesso de diversificação. O Bradesco eu já tinha vendido e são bancos com focos diferentes. Eu fiz a venda porque eu não tinha tanta noção de mercado igual tenho hoje. Claro que na minha visão de hoje eu não teria vendido e iria colher um bom dividendo e uma boa valorização. No meu preço médio de R$17, como hoje está 23,05 dividido por R$17, que era mais ou menos meu preço médio, eu tive 35% de valorização fora todos os dividendos colhidos no período. Então, de fato, quando você está no começo, além de não saber diversificar de maneira inteligente, acaba fazendo algumas vendas que não faz muito sentido. Então tome cuidado, às vezes você acha que a ação não pode subir porque está andando de lado 6 meses ou então um ano, mas tem o tempo de acumulação. A bolsa é feita de ciclos e boas empresas tendem a continuar crescendo conforme vão crescendo lucros e entregando bons resultados. Outro ponto é o reinvestimento dos dividendos. Por exemplo, lá em 2023 eu tinha recebido no mês 8 R$ 93 de dividendos. Esses dividendos que eu recebi foram basicamente da Klabin, do Banco ABC e da Irani. Acabou totalizando este valor. E naquela época, como eu não entendia tanto de valuation, potencial de crescimento, PL projetivo, dividendo projetivo, lucro projetivo, eu acabei comprando, por exemplo, a Transmissão Paulista, 2 ações, a 23,30. Ok, estava abaixo do meu preço teto, mas tinha ações com muito mais margem. Claro que não foi um erro em si, mas eu poderia ter potencializado esse resultado. Por exemplo, se eu tivesse pegado esses 46,60 e comprado mais ações do Banco ABC, que eu comprei lá no dia 8/9 por volta de R$18. Digamos que eu tenha pago R$18,50 para arredondar. Daria para comprar 2 ações. Os R$9 que sobrou, dava para comprar mais alguma ação da Klabin ou então da Irani, que também estava abaixo do preço teto naquela época. Inclusive estava beirando os R$9, R$10. Então hoje o Banco ABC está em 23,05 e não tivesse vendido, aí que está outro erro que eu já comentei, dividido por 18,50, que foi o reinvestimento dos dividendos, aquele único reinvestimento de dividendos de vários que eu fiz, teria me rendido 24% de valorização fora todos os dividendos que eu recebi com essas novas ações compradas do dividendo. Então quando você faz o aporte inteligente do dividendo, aquele aporte que você já recebeu do dividendo se valoriza, você compra mais ações, tem um yield on cost muito mais alto e acelera a bola de neve. Então não é porque você recebeu o dividendo que você já precisa reinvestir em qualquer ação ou então na mesma ação. Faça um panorama geral, veja qual ação tem mais margem, tem melhor perspectiva futura de lucro e crescimento e faça aporte inteligente. O dividendo tem que ser reinvestido de maneira inteligente, porque no começo o dividendo não é tão relevante igual ao seu aporte, então é necessário muito mais cautela e precisão. Outro ponto é ficar muito vidrado nisso de cotação diária, ficar vidrado em cotação, porque subiu um pouco em relação à última semana, em relação ao último dia. Isso não leva a nada. O que leva, na verdade, você para prosperar na bolsa é perspectivas futuras, PL projetivo, valuation, margem no preço teto. Se a empresa vai continuar perpetuando bons lucros, o mercado acaba precificando as perspectivas. Se o Banco do Brasil tem uma perspectiva de entregar um forte crescimento e vem entregando esses resultados todos os trimestres, a ação tende a continuar subindo e se valorizando mais ainda. Como eu não tinha essa noção de mercado, acabei deixando de comprar Banco do Brasil várias vezes porque tinha passado meu preço médio, estava R$ 43, queria manter essa valorização. Sendo que o meu patrimônio era muito baixo, eu estava em fase de acumulação. E naquela época o Banco do Brasil estava num PL, num valor patrimonial ainda mais abaixo do que está hoje. Estava por volta de 4,9, 4,7. O valor patrimonial estava em 0,7, 0,8 e chegou a 0,9 no final do ano. E todo cálculo que você fizesse de preço teto teria bastante margem, até mesmo para 9, 10% de dividendos. Então por que não aportar? O banco está entregando ótimos resultados. De fato, consigo entregar um ano de 2023 com um resultado recorde. Entregou agora o primeiro e segundo semestre de 2024 com ótimos resultados.
Então quando você entende as perspectivas, entende o valuation e prevê que no mínimo você vai receber 10% de yield, o banco tem um potencial de retomada muito alto de cotação. Por que não investir e ficar tentando prever o futuro? Então no começo você quer acertar o menor preço possível, mas não é bem assim. Fique atento a comprar num bom preço, porque oscilações de curto prazo é normal. Não vai importar muita coisa você comprar R$1 mais caro ou R$1 mais barato no longo prazo. O que vai importar de fato é você identificar boas oportunidades. E quando você identifica, você fica aportando durante meses, aí depois a ação decola porque tem um certo tempo para a ação ter maturidade, começar a subir e você colhe um alto dividendo, um alto yield. Por isso que eu desenvolvi meu treinamento para ficar de forma mastigada, de forma fácil, para você que quer encontrar oportunidades, encontrar boas ações e não ficar perdendo tempo assistindo conteúdo que tem muita enrolação e não é direto na prática. Lembrando que eu vou deixar o meu treinamento no primeiro comentário fixado e também no link aqui na descrição do vídeo. Então, obviamente, o importante é você começar. Para você identificar ações baratas, não é do dia para a noite. Conseguir identificar empresas que têm futuro, boas perspectivas e estão atrativas que vai potencializar o seu resultado. É um conjunto de análises, seja do preço teto, calcular o dividendo projetado, quantos por cento de margem que tem, selecionar alguns requisitos para ver se passa em uma ação com assimetria, analisar os resultados, perspectivas futuras e também você pode utilizar opiniões de casos de análise, opiniões de analistas, como análise complementar e tirar uma média disso, nunca como análise decisiva, porque eles também podem errar ou então ter outras intenções para indicar as ações. Então, se você deseja aprender tudo isso de forma rápida, sem enrolação e direto na prática, está disponível o meu treinamento. Tem diversas aulas para você que começou a investir em ações. Você consegue calcular o preço teto, lucro projetado, dividendo, saber se a ação está barata e se vale a pena ou não investir naquela ação. Também tem aulas novas que eu vou postando de acordo com as sugestões de vocês. Além de, claro, acesso àquela planilha de preço teto, aquele checklist de assimetrias, um formulário para enviar sua carteira e ser analisado em vídeo, um formulário para mandar nova sugestão de aulas e um link para participar do grupo no WhatsApp para trocar informações sobre o dia a dia da bolsa. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Já aproveite e garanta sua vaga antes que tenha um reajuste e tenha acesso vitalício a todas essas aulas.